dispensa a possibilidade de prisão domiciliar aos devedores de pensão alimentícia e voltar a valer a prisão civil. A medida com validade até o dia 30 do próximo mês foi solicitada pela Defensoria Pública do Ceará e concebida pelo Superior Tribunal de Justiça e estendida a todo o país. A todo o país desde o dia 12 de junho, devido à pandemia do novo coronavírus. Quem estava, é isso, né, Denis? Quem estava devendo pensão, estava preso, estava em domicílio, correto? E agora isso vai acabar, não é? E nós vamos conversar agora com a doutora Carla Oliveira, competentíssima. Muito obrigado pela participação. Obrigado, é um orgulho tê-la aqui no Bom Dia Meu Norte. E é um tema muito sensível. Muito prazer. É um tema muito sensível que acaba participando do cotidiano de quase todas as famílias. Sempre tem alguém que paga a pensão. E a gente tem visto nessa pandemia, doutora, a dificuldade de muitos pais para pagarem pensão devido à perca de emprego, uma série de situações. Na prática, como vai funcionar? Bom, a lei 14.010, que é uma lei transitória da Covid, que adveio da Covid, né, devido à pandemia, ela estabeleceu o quê? No artigo 15, que a prisão civil do não pagador de pensão alimentícia iria deixar de ser civil e seria domiciliar. Então, aqueles presos, que é uma medida praticamente coercitiva, não é um preso civil, é mais uma coerção, né, para que seja estabelecido esse pagamento da pensão alimentícia. Eles estavam presos domiciliarmente. Foi uma decisão do CNJ, número 62. O CNJ estabeleceu. Como o quê? Como uma forma de precaução de doença, de evitar a maior contaminação dos presos, já que estariam alojados em compartimentos muito pequenos e a proliferação do vírus seria altíssima. Muito maior, verdade. Muito maior. Então, foi estabelecida essa alteração, que não seria mais prisão civil, do artigo 528, parágrafo 3º do Código Civil, e sim a prisão domiciliar. Bom, a partir do dia 31 de outubro, o que é que vai acontecer? Esses presos, eles estarão soltos, né? Muitos, a gente sabe que não vão assim, vão ser presos, porque assim, muitos não têm, lá no Tribunal de Justiça não vai ter tornozeleira para todos, muitos vão burlar, não vão chegar ao Poder Judiciário e se identificar. Verdade. Né? Então, vai acontecer isso, claro, porque muitos não vão, né? Eles estão em casa, então eles não vão lá. Eu vou lá para ser preso por quê? E fora que não vai ter tornozeleira para todos. Tem outro ponto muito importante. Esses presos, eles não podem ficar misturados com os outros presos de crime penal. São presos civil, que é mais uma medida coercitiva, para que seja determinada o pagamento da pensão alimentícia. Quando se fala em prisão e que aquele devedor, ele pode ser preso, na mesma hora, um parente, o pai, o avô, a avó, dá um jeitinho de pagar. E às vezes não paga porque não quer. Infelizmente, essa é a realidade. Né? Então, o que é que vai acontecer? Realmente, tem esses dois lados, né, doutora? Tem aqueles que não pagam porque não querem, e aqueles que não pagam porque não conseguem pagar porque perderam o emprego, enfim, uma série, a renda caiu. E a justiça também entende sobre isso, né? Sim, entende. Então, o que é que vai estabelecer? Primeiro, tem que ser feito um acordo entre os genitores, a mãe e o pai, para quê? Se esse acordo for feito, delimitando o valor, claro que aquela pessoa ela não estava trabalhando, ela estava presa. Então, ela não tem como, a priori, pagar aquele valor da pensão. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutora, desculpa lhe interromper, mas é uma dúvida recorrente de muitos telespectadores. Por exemplo, se o cidadão de bem provar que não conseguiu pagar, mas mesmo assim a companheira não quer aceitar essa justificativa e disse, olha, você tem que pagar o valor que foi acordado, não importa para mim pandemia. A justiça também regra pelos dois? Ela faz esse entendimento? Olha, quer que porque isso é muito questionado, né? O que é que a justiça fala? Assim,
Se ele não pode, se o devedor de alimento, o genitor, por exemplo, ele não pode efetuar o pagamento, ele não tem como, ele está sem renda, ele não trabalhou, então cabe ao quê? Cabe os avós. Então vai puxar os avós, os tios, entendeu? Quem não então tem vai culpa é a criança, toda... né, doutora? Quem não tem culpa é a criança. E a criança vai precisar, né, Verdade. ou dinheiro da forma de pecúnia ou in natura, né? Mas esse devedor, ele vai ter que pagar. Se ele não puder, aí vai passar para os avós ou então para os tios. Mas esse pagamento tem que sair, ser né? Tem que sair. Doutora, é bem esclarecedor. Assim, depois de uma entrevista como essa, cada vez mais eu digo para a senhora que, viu, Dió, que o quanto é importante a responsabilidade de se colocar um filho no mundo com a pessoa certa, né? Um entendimento que aquela é a família que você quer construir para o resto da vida. Porque as crianças sofrem muito, né? Numa pandemia dessa é muito melhor você passar por um sofrimento todo mundo juntos do que cada um no seu canto e todo mundo sofrendo, né? E todo mundo se reinventou nessa pandemia. Sem sombra de dúvida. Foi uma nova forma de viver, de trabalhar, novos sentimentos afloraram, porque uma série de fatores aconteceram. E no direito de família teve inúmeras alterações. Sem sombra de dúvida. Não só na questão da pensão alimentícia, mas na questão de sucessões. Então, assim, foi muito afetado o direito de família, a questão de guarda, questão de alienação parental. A quantidade de separações que aconteceram, né? O Teresina ficou em segundo lugar. Como é, doutora? Teresina, o Piauí, o nosso estado, ficou em segundo lugar em casos de separação. Meu Deus. Sócio. Que dado forte, viu? Isso. Agora, quem não separou também não separa mais, viu, doutora? Tenho certeza disso. Deus queira, né? Doutora, muitíssimo obrigado pela participação aqui. Seja sempre bem-vinda, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. Um bom dia. Um abraço à sua família. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigada. Tá aí. Rapaz, Teresina